Graça e paz, meus caríssimos irmãos, paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, irmãos, de apresentar para vocês aqui o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Alguns versículos, vamos ler com a ajuda de Deus. É uma carta que João escreveu para a igreja que estava, uma das igrejas da Ásia. Esta primeira carta à igreja de Éfeso, um lugar onde houve alguns problemas, mas o Senhor estava com eles. Também todos foram perseguidos, os cristãos primitivos. Todos eles, sem nenhuma exceção. Glória a Deus, santo é o Senhor. Não existia, irmãos, não existia cristãos que não eram perseguidos, principalmente aqueles que realmente eram cristãos. Vamos dizer bem claro, para vocês entenderem. Então vamos ler com a ajuda de Deus, mas antes vamos fazer uma pequena oração. Eterno Deus e Pai, graça te damos, abençoa nós nessa leitura, abençoa todos desse canal, os que vão se inscrever, em nome de Jesus Cristo, abençoa dando saúde, paz e que as suas necessidades, a nossa família também, nossos filhos, nossa casa, entregamos todos nas tuas mãos, nossa esposa, e que nós possamos então cumprir o mandamento correto da tua palavra, que é ter Jesus Cristo como nosso único, suficiente e pessoal Salvador. Nós vamos dar entrada, se dar começo, início, na exortação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, quando eu estou orando aqui sentado, não é? Os irmãos não reparem, nós estamos aqui apenas para poder colocar diante de vocês esse capítulo aqui. Vamos ver. Aqui também está escrito na Bíblia. Vamos lá, irmão. Então aqui, irmãos, fala de uma igreja que foi escrita uma carta para eles, e nós vamos ler aqui, tá? E foi João que escreveu. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, e quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Certo, irmãos? E o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Okay? Então, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava servindo a Deus. Mas começou a acontecer determinadas coisas, irmão, na igreja. A igreja de Éfeso representava, irmãos, o período apostólico que encerrou-se por volta do ano 100 depois de Cristo. É bom os irmãos marcarem e saberem isso. E o Senhor disse então: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita. Onde está escrito isso? Está aqui no versículo. Você lê o capítulo, eu li o capítulo todo, então não é necessário de eu ficar repetindo, né? No capítulo 1 aqui, nós também vamos encontrar muitas coisas referente à igreja de Éfeso. No capítulo 1, nós vamos encontrar Cristo é a cabeça da igreja. Nós vamos ver também em 1 versículo 18, certo, irmãos? Nas escrituras tem muitas partes que está escrito sobre isso. Pode ser até que eu tenha errado aqui o capítulo. Vamos ver, 1 versículo 18, o que diz aqui de Apocalipse? Vamos ver. Eu que vivo e fui morto, mas agora aqui estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Bom, aqui não fala da cabeça não, aqui fala da chave da morte e do inferno. Então, o Senhor Jesus tinha tudo. Por isso nós podemos dizer que era a cabeça da igreja também, claro. Eu falei aqui, não tinha consultado ali, porém já está corrigido. Creio que vocês entenderam, não é, irmãos? Mas o Senhor Jesus é a cabeça da igreja também. Não podemos dizer que não. Porém, irmãos, aqui eu falei o capítulo
que não era para ser falado. Porém, eu acredito que os irmãos já estão entendendo o que eu estou falando, porque eu tenho aqui alguns rascunhos de versículo. Por isso, eu posso dizer para vocês que isso está escrito, irmãos. Agora, em que capítulo? Acho que é Gálatas. Bom, os irmãos depois procurem lá em Gálatas 1,18, né, que deve estar escrito lá. Tá bom, irmãos? Talvez eu errei aqui, mas um erro já corrigido, ok? Conheço as tuas obras, quer dizer, o Senhor conhecia as obras daquele povo de Éfeso. O Senhor tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. E repetido, todas as 7 igrejas que implica aquilo que é de Deus, ele conhece tudo. Conhecimento, irmãos, que ele tem é divino. Né? Então ele sabia do trabalho, ele sabia da paciência, né, irmãos, que estava acontecendo ali, e que eles não suportavam os maus, como está escrito aqui, irmãos. Eles não suportavam os maus, está entendendo? E qual eram os maus? Aqueles que estavam indo contra a verdadeira doutrina. E você já tentou perceber isso? Dizem que não. E não são os que acham que... Ou melhor, você já tentou perceber que o Senhor Jesus, ele sempre tem cuidado daquilo que é dele? Já percebeu isso? Ele não deixa de qualquer maneira. Não temos que achar que eles que estão lá, ou que estiveram lá, o Senhor não sabia de tudo. O Senhor sabe de tudo, e presente também. Você acha que o Senhor não sabe o que está acontecendo em determinadas denominações? Nós às vezes falamos e falamos, mas bom, nós sabemos que quem consegue definir o rumo das coisas e ficar permanentemente firme naquilo que creu em Jesus Cristo, esse não será enganado, certo, irmãos? Isso é claro, nós não seremos enganados se nós estivermos em Cristo. Então está escrito lá, aqui nesse livro, por causa do seu nome, eles trabalharam, o povo de Éfeso, com paciência e conseguiram vencer o que estava acontecendo, porque havia confusão em Éfeso. Um grupo que iam nos nicolaítas, já se juntaram com eles, pessoas que pregavam outras coisas diferentes, doutrinas contrárias ao Senhor, a que o Senhor Jesus Cristo deixou. Ali existiam os docéticos, que também pregavam uma doutrina praticamente contrária. No meio do povo existia um outro povo que pregava outras coisas. E tinham ministros que estavam pregando isso. E não eram pessoas qualquer, certo, irmão? Perdoa aí que eu tenho que ligar de novo aqui, tá, irmão? Não eram pessoas qualquer, eram ministros, quer dizer, aqueles que estavam, os líderes. Então não era a igreja, as pessoas que estavam saindo, que foram para outro lado. Foram os ministros que levaram as pessoas, porque eles estavam pregando que Jesus Cristo, para vocês terem uma ideia, eu vi sobre isso já, os docéticos falavam que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo. Por isso que vocês vão encontrar, irmãos, a parte que João falou, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, quando está escrito a palavra de Deus, como está escrito na palavra de Deus, João falava isso para quem? Para a igreja de Éfeso, porque lá estava esse tipo de pessoa. Vocês vão entender, porque nós já vamos chegar lá, ok? Vocês vão entender isso. Então, irmãos, essas coisas traziam dores de cabeça para os que estavam ali, irmãos. Porém, eles também, irmãos, eles também não se afastaram. Não se afastaram. Então, por eles não se afastaram e ter paciência, continuou a acreditar nas coisas que não estavam indo bem. Eles continuaram a acreditar nas coisas porque não estavam indo bem. Eles acreditavam, isso aí não está indo bem, não está certo. E aborrecia eles. Então vocês vão entender isso mais para frente, tá, irmão? Aborreciam, mas eles trabalhavam contra aquilo e não desfaleciam ou não desmaiavam, vamos dizer assim. Porque a coisa foi pesada, eram espíritos contrários mesmo, que pregavam coisas diabólicas. Então, irmão, eles saíram, porque o que aconteceu? Eles começaram a dizer que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo, e o que ocorre? Eles saíam, e o povo, que também tinha carinho às vezes por algum daqueles, ficava orando. Então João falou assim, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Era isso aí, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. A ponto de João, em algum livro, não me lembro qual capítulo,
ele disse, eles saíram de nós, é porque já não eram de nós. Estavam indo contra o Espírito Santo. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por isso, quando você vê alguém dentro de uma denominação, ou alguém em algum lugar chorando, pedindo perdão, você não pode dizer que ele pecou contra o Espírito, que ele pecou, que ele não tem mais dignidade, que ele não tem mais salvação. Não adianta, porque se ele buscar o Senhor é porque ele ainda tem o Espírito Santo. Você está entendendo? Então não cometa nenhuma loucura por causa de pregadores que andam pregando coisas que não estão escritas. O que eu estou falando é bíblico, está escrito. Eu não estou inventando nada, certo, irmãos? Nada, absolutamente nada. Se você não quiser crer, problema seu. Cuidado com a sua denominação, se anda jogando todo mundo fora. Cuidado, cuidado, porque não é assim. O Senhor Jesus Cristo sempre vem com uma porta de esperança, a não ser que a pessoa peque contra o Espírito Santo, tá bom? Então, por isso que ele disse, quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz à igreja. E ele falou mais, se você pegar um versículo acima, no 6, está dizendo assim, mas isto que você tem, deixa eu ver aqui que é no 6 mesmo. Aqui, está no 6, ó. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Na outra Bíblia aqui, irmão, na outra tradução, diz diferente, ó. O Senhor odeia os nicolaítas. Mas, nossa, o Senhor odiar, irmão, porque isso foi traduzido da língua grega. E na língua grega tem uma palavra, para traduzir ela em português, ela tem esses 3 significados. Aborrecer, detestar ou odiar. Então, tanto uma coisa como a outra é certo, tá bom, irmão? Não vai pensar que está alguma mudança. O Senhor odeia eles, porque eles blasfemaram, eles praticamente pecaram contra o Espírito Santo. Então, irmãos, veja bem, cuidado com o que você está ouvindo. Não pense que você deixar de ler a palavra, de escutar a palavra, de estudar a palavra é algo que vem de Deus. Não é. O Senhor quer que nós estejamos ligados constantemente no ensinamento, na leitura, no estudo da palavra, que faz bem para a nossa alma. Você está entendendo, irmão? Você vê alguma igreja que é contra isso, fica com o pé atrás, irmão, pelo amor de Deus, porque senão você vai estar perdendo o teu tempo. Você está entendendo, irmão? Não é isso que salva. Não é isso que salva. Se a pessoa não sabe ler, tudo bem, mas se a pessoa tem condições, por que é que vai deixar de estudar a Bíblia? É tão importante. Está escrito lá, examinai as Escrituras, porque são elas que vocês cuidam, que testificam de mim. Foi o Senhor Jesus que falou, que você é estudado, não é? Então o que quer dizer examinar? Qual o sinônimo de examinar? Procura aí. Tem que ver, você tem que ir a fundo, não vai acreditar em tudo que se fala. Porque são guiados por Deus, né? São guiados por Deus e vão contra a própria palavra de Deus. De que jeito que pode ser uma coisa dessa? Certo, irmãos? Então o Senhor falava com eles. O Espírito Santo estava dizendo que aquela igreja, que estava muitas das vezes, irmão, balançando, porque quando houve essa ruptura, esse povo saiu, ela começou a balançar. Ué, mas será que estão certos mesmo? Será que não estão? Será que realmente Jesus Cristo não veio em carne? E começou a balançar. Então o Senhor, o que o Senhor fez? Pediu para que eles se arrependessem. O Espírito Santo estava dizendo que a igreja deve se voltar para Cristo, para o sacrifício da cruz. Porque Ele que morreu por nós. Se Ele fosse um homem comum, não adiantava nada. Eles estavam pregando coisas ao contrário. Por isso eles tiveram que sair. Vocês estão entendendo? Olha a luta que essa igreja passou. Mas ela permaneceu, mas ela teve que se arrepender. Certo, irmãos? Se nós olharmos para a igreja de Esmirna, foi diferente. Certo, irmãos? Para um cristão poder ser vencedor, apenas ele tem que colocar sua fé exclusivamente em Jesus Cristo. Ele não precisa acreditar em outras coisas, ou colocar alguma coisa, não, porque se eu fazer isso, se eu usar isso, se eu fazer aquilo, eu vou para o céu. Se eu não fazer, eu não vou. Isso é uma coisa errada. Usos e costumes não salvam. O que salva é Jesus Cristo. Se eu pregar aqui, que se você não usar, se você não pode, vou dizer assim, você não pode usar bigode, senão você vai para o inferno. Eu estou pecando diante da palavra, porque não está escrito isso em lugar nenhum, irmão. Isso aí pode ser uma regra da igreja, mas não uma doutrina para salvação. Às vezes tem igreja que prega que se não pode usar barba, não pode usar bigode, por quê? Aonde está escrito isso? É claro, a gente tem que respeitar a liturgia de cada igreja, entende? Mas não usar isso como um sentido de dizer que a pessoa não tem Deus, que não, eu vi ele barbudo, eu vi ele cabeludo. Você está julgando o teu irmão. Às vezes ele está com uma barbinha ali e ele é muito mais crente do que você. Então para com isso.
Isso não vem de Deus, entendeu, irmão? Não estou mandando você ir para o mundo, não, nem tirando você do caminho que você está. Mas entenda o que vem de Deus e o que não vem, porque senão você vai cometer um erro grave. Você vai julgar uma pessoa que está inocente, você vai jogar uma pessoa no inferno. Qualquer um pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Então quando acontecer isso, eu tenho que dar uma marcha ré rápido, seja com quem for. Já aconteceu comigo. E o que eu fiz? Dei uma marcha ré. Hoje eu não sou mais ancião da congregação cristã no Brasil. Eu sou ancião de Deus, eu não tenho nada a ver com CCB. Mas eu amo o povo, o que eu vou fazer? Eu amo os meus filhos, amo minha casa, amo minha esposa, mas eu sou sujeito a qualquer tipo de erro. Por isso, irmão, o meu passado não vai contar no meu presente, porque você não sabe se Deus fez uma obra comigo no passado, seja lá o que for, ou que agora no presente, porque todo dia nós erramos. Ninguém vai dizer que você não peca, que você só falha. É mentira! A palavra de Deus não diz isso. Lá em 1 João, versículo 8, diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando-nos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. Se o Espírito de Deus... Desculpe, irmão. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, então como é que nós vamos alcançar a vida eterna, irmãos? Cuidado com essas doutrinas e falam essas coisas, irmão. Mas Esmirna, vamos falar de Esmirna agora para fechar, porque eu não vou muito longe nesse vídeo. A igreja de Esmirna era uma igreja, irmão, que era da época praticamente ia passar pelo martírio, né? Com um intervalo de tempo de ser aproximadamente de 100 anos depois de Cristo até 300 anos depois de Cristo, essas coisas, essa igreja sofreu muito. Está escrito, essas coisas diz essas coisas diz ao que estava o último e que estava morto e reviveu. Quem que disse para eles que eles iam passar tudo isso? Foi o Senhor que falou para eles, falou para João, para escrever. Então João escreveu para eles o que eles iam passar, que eles aborreceram os nicolaítas. O Senhor também, por causa disso, o Senhor gostou muito deles. Eles foram contra o que estava errado, essa doutrina satânica. Mas eles sofreram, irmão. Era uma igreja que ela estava desmoralizada diante de tantas coisas. Porque eles eram mais apegados ao Senhor, e quanto mais próximo você passa, mais prova, mais luta. Então eles eram desprezados até pelos outros irmãos. Então você sai de um lugar onde muita gente acha que Deus só está ali, você vai para um lugar se reunir dentro de um padrão realmente que Deus quer, eles vão apontar o dedo para você. E às vezes é a própria igreja, o próprio povo que está lá dentro. Mas o que aconteceu? O Senhor falou para eles assim, olha, você fica tranquilo. Por quê? Porque a igreja de Esmirna praticamente foi uma igreja mártire. Entendeu, meus irmãos? Uma igreja que o Senhor Jesus Cristo começou a trabalhar nela com coisas eternas do Criador, ao fim de todas as coisas referentes que estavam acontecendo, referentes àquilo que estava acontecendo, mas ele tinha total controle sobre aquela igreja. Por quê? Porque ele estava morto, reviveu, e aquele povo cria realmente em Jesus Cristo o sacrifício da cruz. E eles foram humilhados. Por isso que está escrito, conheço as tuas obras. Eles estavam tão humilhados que eles achavam que eles eram pobres, miseráveis. Eu conheço as tuas obras de tribulação, pobreza, mas tu és rico. Os outros achavam que eles eram pobres, que eles não tinham nada, que eles estavam falando, é uma igrejinha pequena, isso aí não é de Deus. Nós não, nós temos, nós acontecemos. Entendeu, irmãos? Existia isso naquele tempo também. E tem denominações que são assim também, hoje. E Deus vai cobrar, viu, irmão? Vai cobrar. Aqueles que ficarem nesse tipo de sistema religioso, dessa Babilônia, não vai conseguir, irmão. Ou você tem que, se você quiser ficar, você pode ficar. Mas você tem que colocar Jesus Cristo à frente de tudo. Porque as coisas vão complicar mais e você vai ver com os teus olhos, tá entendendo? Por isso que eu estou te despertando. Você não precisa sair, não quer sair, não sai. Mas observa. Vai chegar um momento que você não aguenta. Não é que eu estou falando que é para você sair. Você de si mesmo não vai aguentar. Tá entendendo? Não adianta. Porque não sou eu que vou fazer nada e nem falar nada, porque você vai me julgar, eu que estou julgando a tua denominação, e não é essa a minha intenção. Estou falando a verdade. Mas eles chamavam a igreja de Esmirna de miserável mesmo. E eles mesmo começaram a ficar traumatizados, porque a pessoa começa a escutar uma coisa
Quem sabe terá alguém aqui que você saiu de algum lugar que é tão forte materialmente, tão grande de uma denominação, e agora o diabo está dizendo, você é um miserável, você não tem nada, agora eu quero ver para onde que você vai. Não dê ouvido, você está em Cristo. A igreja de Esmirna também passou por isso, certo, irmão? Mas a igreja de Esmirna estava junto com o Senhor Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, cria que Jesus Cristo era o Salvador e que Ele ressuscitou, não colocava outra coisa acima de Cristo, tá, irmão? Então o que o Senhor Jesus falou para eles? Olha só, e vai falar para você também e para mim. Ele está falando com você e comigo. O que Ele disse? Conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza. O Senhor conhecia tudo isso, está escrito aqui. Mas tu és rico. Ele se chamando de pobre, miserável, o Senhor chegou e mudou tudo. O Senhor é dono de tudo. O Senhor olhou para eles e falou, não, vocês são ricos. Quer dizer, o Senhor não olhou para as outras igrejas grandes, não. Olhou para aquele povo e falou, vocês são ricos. Mas eles, Esmirna, foi considerado uma igreja indigente exteriormente, na aparência. Não fique pensando que o Senhor está olhando prédios e ternos e carro zero, não. Isso aí é vaidade, isso aí termina. Não é que você não pode ter, claro que pode. Você pode ser um bom empresário, uma pessoa do bem, não tem problema nenhum. Mas o que você não pode é olhar para o outro lá, que saiu do teu meio, e você achar, esse aí já não tem mais salvação, um pobre miserável. Saiu porque estava pregando coisas erradas. Estava fazendo coisas erradas. Eu já vou dizer qual igreja que era, tá, irmão? O Senhor não poupa ninguém não, irmão, quando a pessoa está assim. Eles se humilharam, o Senhor falou, vocês são ricos, tu és rico. Esmirna foi considerada indigente exteriormente, pode ter certeza. Está escrito aqui, ó, está escrito aqui, tá? Que ela foi considerada mesmo, mas o Senhor proclamou espiritualmente ricos. E a igreja de Laodiceia, que era aquela que se achava, né? Que achava e que afirmava ser rica, que afirmava que ela tinha salvação, o que o Senhor falou para ela? E disse o Senhor para ela, para aquelas igrejas, que eles eram pobres. E diziam mais, e eu sei que a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Porque tinha muitos lá, no outro livro fala que se dizem apóstolos, que diziam também ser ministros do evangelho, certo? Isso aqui é referente à ministração daqueles que estavam lá, tá falando com o santo ministério deles, que eles chamavam de santo. E o Senhor quis dizer assim, vocês são miseráveis. Bendito, vocês que são pobres, Esmirna não. Então, a partir desse versículo, o que nós vamos entender, irmãos? O que você entende olhando para esse versículo aqui? O que você entende? O Senhor falou para a igreja de Laodiceia e afirmava ser rica. E o que ele falou? Chamou eles de pobre. E ainda falou que eles estavam blasfemando. Olha só, irmão. Porque rejeitaram Cristo como verdadeiramente judaico. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Achavam que ele não tinha, ou melhor, presta atenção, eles rejeitaram Jesus Cristo a ponto de achar que eles eram maiores, porque só de acharem-se grandes já era o suficiente. Cuidado, se você está num lugar que todo mundo bate no peito, eu sou de tal denominação, e põe até no carro, eu sou feliz porque não sei o quê. Irmão, toma cuidado que isso pode levar você à salvação. A adoração tem que ser a Cristo, meu irmão. Certo? A celebração que não é para o Senhor, ela é satânica. Se você começar a celebrar o seu ego, se você começar a celebrar uma placa denominacional, não é mais Deus. Cuidado, acorda, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Por quê? Porque Roma, irmão, naquele tempo, sabe o que aconteceu em Roma? Eles começaram a perseguir tanto as igrejas. E qual foi a igreja que foi mais perseguida? E que o Senhor falou com eles. Foi a igreja de Esmirna. O Senhor falou assim para eles, está escrito aqui, ó. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Sabe por quê? Porque muitos pagaram até com a sua própria vida, mas ficaram firmes. Entendeu, irmão? E aí o Senhor falou no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito aqui no versículo 11, pega lá.
Quer dizer, pode haver sofrimento, não é que é porque você é cristão você não vai sofrer. Mas aquele que vencer também estava escrito. Não receberá o dano da segunda morte. O que é isso? Que segunda morte é essa? Refere-se ao lago de fogo. Aí você vai em Apocalipse 21, 8. Você vai ver. Você está entendendo? Então, irmãos, não pense você que a sua denominação ela é melhor, ela tem mais ordem, ela parece mais disciplinada, quando você não conhece o que está por trás das cortinas. Você tem que saber aonde você está comendo. Se não tem cabelo na comida, se não tem coisa humana, você tem que saber que Jesus Cristo não tem, o Espírito Santo não é vinculado com nenhum sistema de governo, nenhuma federação, nenhum tipo de instituição no sentido de ter uma ligação com o Estado. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele é santo, ele é puro. No momento que se mistura as coisas a ponto de trazer daquilo que está fora para dentro da igreja e não haja, a igreja tem que ser inclusiva, mas ela tem que ser também transformadora. A partir de o homem ter medo de pregar a verdade por causa de uma lei, ele já demonstra que ele é um covarde, e os covardes têm uma tradução na Bíblia que diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas esses tímidos também quer dizer covardes, tá? Do grego. Os covardes também não herdarão o reino do céu. Não é covarde que você não vai brigar com uma pessoa, não é isso. É você não ter coragem de falar a verdade, porque pode implicar em alguma coisa dentro da lei, hoje, na atualidade, que pode prejudicar. Não tenha medo, pregue a verdade, seja sincero, fale de Jesus Cristo. Irmão, você que está ouvindo esse vídeo, pelo amor de Deus, me ajuda, transmite esse vídeo para todos. Isso é para qualquer denominação, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, para todos. Sabe por quê, irmão? Eu não estou pregando para uma igreja, estou pregando para povos, para pessoas. Tem igrejas muito boas até que eu falei aqui. Eu não estou condenando ninguém, mas essa pregação é para todo aquele que quiser ouvir. Eu não sou um grande pregador, eu não sou nada, eu só quero dizer para vocês, quem tem ouvidos ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Não dá ouvido a pessoas que falam que você vai para o inferno. Isso quem tem que falar e quem tem que decidir é o Senhor. Eu já digo para você, você não vai para o inferno. Se você estiver com Jesus Cristo, não tem como você ir para o inferno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu já errei várias vezes, já falei coisas que não devia, mas eu já me arrependi. Eu era ancião, falei coisas que não podia, mas eu já me arrependi. Aquilo foi passado. Hoje, irmão, eu estou diferente. Pode acontecer de eu cometer algum erro? Pode, porque quem que não erra? Mas eu sei muito bem que tem uma palavra no meu coração, que essa palavra tem muita força, que é pedir perdão, se humilhar e se jogar na terra. O resto, irmão, nenhum de nós é capaz de não cometer um pecado desse aí, no sentido de falar alguma coisa que não deve. Não tem jeito, irmão, porque nós somos seres humanos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe, Deus guarde, passe essa palavra para frente, ajuda-nos, porque não é para mim, é para o Senhor Jesus Cristo. Eu não ganho nada com esse canal. Às vezes eu coloco aí uma conta, eu vou colocar nessa aqui também, porque eu estou tendo que ir fazer alguma coisa longe daqui. Quem sentir ajuda, quem não sentir fique em paz, porque do YouTube não estou ganhando nada. Eu tenho realmente que fazer uma coisa. E quando eu for fazer, eu vou trazer imagens e até vou gravar para que vocês vejam aonde eu fui, tá bom? Deus abençoe. Eu vou deixar eu tenho duas contas. Eu vou deixar uma do Banco do Brasil, que também tem quem cuida para mim e passa o dinheiro para mim. Mas de preferência, se conseguir mandar direto para cá, é melhor, porque evita muita coisa. E se não sentir de ajudar, meu irmão, não fale nada e não faça nada. Porque eu não dependo disso para viver, mas às vezes para fazer alguma coisa em outro lugar, eu confesso que às vezes não tenho condições de ir. Mas eu vou fazer, mesmo que ninguém ajude em nada, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Tem muita gente aí que tem cartão corporativo, ganha dinheiro de tudo quanto é lado,
E eu estou aqui fazendo a vontade de Deus com prazer e com alegria e não atrás de recursos financeiros de ninguém. Mas eu vou colocar, seja feita a vontade de Deus. Peço que não me julguem por isso. Quem não sentir, simplesmente não faça nada. Tá bom? Orem por mim, para que Deus me dê saúde e força de eu continuar combatendo o bom combate. Vocês não sabem quanta luta eu tenho passado. Eu estou aqui pregando, estou com uma dor terrível agora, tá, irmão? Com uma dor terrível. Mas não parei, porque eu sinto, aleluia, e Deus quer que essa pregação chegue no ouvido de alguém. Deus abençoe a todos e que o Senhor possa reinar sobre cada um de nós e que esta santa palavra, na guia e direção do Espírito Santo, permaneça em nossos corações para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e que todos os inscritos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach em hebraico. Deus abençoe e fiquem com Deus.